que está em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Por gentileza, repita comigo. Repitam todos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Agora eu vou ler ainda na Almeida. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Agora vem aqui comigo para Efésios 3:20. E repitam juntos, vamos juntos. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Na Almeida, ora aquele que é poderoso para fazer tudo, diga tudo, muito mais abundantemente. Tudo muito mais abundantemente. Ele pode fazer tudo. Ele não faz algumas coisas. Bom, isto aqui eu faço, aquilo ali eu não posso fazer. Eu já tenho capacidade para atuar naquela área. Eu não posso atuar além disso. Não. Não, com Deus não é assim. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais. Diga comigo, tudo muito mais. Abundantemente. Além. Diga além. De novo, além. Daquilo que pedimos, pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, nós falamos tanto. Você sabe o que acontece muitas vezes com a palavra? Você sabe que tudo que a pessoa acostuma começa a perder poder. Você não pode se acostumar com a palavra. A palavra tem que continuar tendo poder na sua vida. Às vezes a pessoa repete uma coisa, ela não se dá conta do que ela está repetindo. Você precisa saber o que está falando. Você precisa ter entendimento do que está falando. A Bíblia está dizendo que todas as coisas cooperam, trabalham juntas para o bem da vida de uma pessoa que espera em Deus. Todas as coisas, todas as coisas, elas cooperam. Elas cooperam para o seu bem. Todas. Ainda que você não consiga entender ou ver em que isso cooperou na minha vida. Com o passar dos anos, você vai entendendo. E Deus é poderoso para fazer tudo, e esse tudo faz uma diferença imensa, porque às vezes a pessoa está lendo, ela não está prestando atenção, está dizendo tudo, está dizendo muito mais, está dizendo abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Tudo que você pede ou pensa em Deus. Tudo que você pede, tudo que pede, tudo que pensa em Deus. Em Deus. Não estamos falando de forma carnal, estamos falando de algo espiritual.
Deus é poderoso para realizar e Ele realiza. Você entende isso? Aí eu volto aqui em João 15:5, que diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto. Vamos juntos? Pois, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Bom, se você permanece em Deus, está aqui. Se vocês permanecem em Deus, permanecerem em mim e eu nele, se você permanece em Deus, Deus permanece em você. Não há uma separação. Esse dará muito fruto. Mas só se permanecer em Deus. Porque sem o Senhor, você não pode. Sem mim, nada podeis fazer. Toda vez que uma pessoa tenta fazer algo sem Deus, ela vai quebrar a cara. Se ela tentar sem Deus, ela quebra a cara. Sem Deus, ela se mete em encrenca e ela não prospera. Mas quando ela coloca Deus na frente, ela depende de Deus, as coisas funcionam bem. Elas acabam bem. Sempre. Tudo em Deus. Porque sem Deus você não pode, mas com Deus você pode. Com Deus, se o Senhor está em você e você nele, você dá frutos. Se você não há essa parceria, não vai dar frutos. Ok. Agora vamos lá para Gênesis. Por gentileza. Primeiro vamos ler Gênesis 8:22. Gênesis 8:22. Gostaria que você não se cansasse, mas lesse comigo novamente. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Enquanto durar a terra. Esse é o processo das coisas. Se você planta, você colhe. Tem o tempo do frio, o tempo do calor, o tempo do inverno, o tempo do verão. Dia e noite. Isso é um processo natural. Que uma coisa leva a outra. Uma noite leva a um novo dia. Um dia termina, inicia-se uma nova noite. Termina-se o verão, inicia-se logo vem o inverno. Nós aqui temos 4 estações, mas lá, por exemplo, tinha apenas 2, trabalha-se apenas, funciona verão e inverno. Então, se você não planta, você não colhe. Como vai colher se não plantou? Precisa plantar para colher. Isso é um processo natural. O Senhor disse que esse é o processo. É assim que as coisas funcionam. Para uma coisa levar a outra, precisa algo estar sendo feito para que possamos chegar a uma outra situação. Eu preciso vencer aquele tempo. O tempo do inverno para entrar, daqui a pouco entramos na primavera, que depois no verão, depois no outono, depois no inverno, depois primavera, depois verão, e assim, não é assim para nós? Você planta, daqui a um tempo você colhe. Nós começamos agora um novo dia. Daqui a pouco ele vai se findando para começar uma noite. E se eu entendo como as coisas funcionam, e trabalho, e contribuo, para que tudo caminhe na direção certa e funcione bem na minha vida, então serei uma pessoa abençoada. Bom, eu vou chegar num ponto e você
já já vai entender melhor. Mas penso que enquanto falo, já consegue entender? Já entra? Ok, vamos para Gênesis 37. Do 1 ao 11. Ainda vamos ter mais algumas outras referências, mas em Gênesis mesmo. Gênesis 37, do 1 ao 11, Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive um outro sonho, desta vez o sonho, o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Ok. Quando Deus deu esses sonhos de grandeza, de coisas realmente surpreendentes para o José, ele tinha 17 anos. Imagine se Deus já tivesse realizado logo em seguida, os sonhos de José. Teria sido um fracasso. Porque nós vemos aqui um garoto mimado, que achava que sabia tudo, que já era bem arrogante, que não lhe bastava ser o filho preferido, filho da velhice, do seu pai. Você percebe que ele não era um mau garoto. Não é essa a ideia. Não estamos falando de alguém mau caráter, não é isso. Mas estamos falando de alguém que não tem maturidade ainda. Que aos seus 17 anos foi mimado pelo pai. Até então. Até porque ele era filho da Raquel, que era a mulher que Jacó amou tanto. Tinha uma diferença. Ele gostava muito do rapaz. Ele já estava mais velho, o filho da mulher que ele tinha lutado muitos anos, trabalhando. 14 anos por essa mulher. Então, tinha algo especial. Ele tinha algo especial com José. José era um bom rapaz, mas imaturo, arrogante, mimado. Ele chegava e contava para o pai a má fama dos irmãos. Não digo que ele não tenha que falar, mas talvez ele não sabia lidar. Talvez ele fazia questão de agir de uma maneira
deixando claro para os irmãos que ele tinha a proteção do pai. E você vê que ele contava, mesmo sabendo que os irmãos odiavam, os irmãos não falavam amigavelmente com ele. Quando fala não falavam amigavelmente, eram certamente estúpidos, grosseiros, não lidavam bem com ele. O relacionamento era um relacionamento ruim. E, no entanto, quando ele contava, e quando ele contou o sonho, os sonhos que ele teve, ele causou uma situação bem pior. Tanto é que a Bíblia diz que ele foi ainda mais odiado. Aquilo só piorava. Isso mostra que ele, aí sim, nós podemos, numa outra situação até, o Espírito Santo já nos levou a falar a perseguição por causa do sonho, por causa das coisas. Mas nós não vamos nos prender a isso. Vamos analisar que ele ainda não sabia lidar com as pessoas. Ele ainda não tinha estrutura para muita coisa. Ele tinha que aprender muito. Ainda tinha coisas a acontecer, que precisavam acontecer. Ele precisava amadurecer. E amadurecimento não vem com estalos de dedos. Crescimento não vem com estalos de dedos. Você precisa de experiência, e experiência também não vem da noite para o dia. Você precisa adquirir humildade. E humildade não a humildade que às vezes as pessoas falam de humildade, que tem a ver com roupa, com sapato, que tem a ver com tendo cultura, não tendo cultura, tendo formação acadêmica, não tendo. As pessoas confundem as coisas. Humildade que a Bíblia fala não tem nada a ver com essas coisas. As pessoas têm a mania de falar, então eu conheço uma pessoa, ele é muito humilde. Quando fala ele é muito humilde, está dizendo que ele é pobre. Então uma pessoa tem que dizer, ele é muito miserável, ele é pobre, ele é isso. Não tem a ver com humildade. Humildade não tem a ver com condição financeira, intelectual. Não tem nada a ver com isso. Humildade é uma coisa que normalmente ela é desenvolvida também. A maioria das pessoas que acham que são humildes, elas não são. Porque as pessoas, elas têm uma visão de humildade bem diferente da realidade. Humildade é quando você tem a capacidade de reconhecer seus erros. Quando você é capaz de vencer seu egoísmo. Quando você é capaz de reconhecer o lado do outro. Quando você dá lugar para outra pessoa seguir e é capaz de suportar situações que não são fáceis para que outras aconteçam e o seu egoísmo não sai na frente. Humildade é quando você decide que não adianta ter razão sempre. Tem muitas coisas que vão mostrar que você é humilde ou não é humilde. Tem a ver com forma de lidar com a vida e com as pessoas. Entende? Vai muito além de ladainha. Sabe, eu fui humilde. Você foi humilde. Você tem que saber o que significa humildade para saber se foi humilde mesmo. Se você não sabe o que é humildade, nunca vai saber se realmente é humilde. Como vai saber que está praticando algo se não sabe o que é aquilo de verdade? Entende isso? Não adianta. Às vezes a pessoa diz, eu sou uma coisa, ele não sabe nem o que está falando. Ele vai ter que entender. E às vezes até alguém ele vai lá no Aurélio e procura, sim, humildade é isso aqui. Agora pare e analisa. Você age assim, age daquele jeito, como é que você lida na vida? Né? Tem pessoas que têm uma facilidade maior para ceder, outras não têm.
tem uma dificuldade bem maior para ceder. Ceder em situações que são necessárias, porque na vida, em relacionamentos. Então você vai tendo que entender aquilo em você. Então você sabe agora o que é, e agora então olhe para você e estude seu temperamento, sua personalidade, vai descobrindo, para que você possa trabalhar aquelas situações. E tudo isto requer um investimento muito grande. Investimento. Mudanças, elas não acontecem do nada. Elas são trabalhadas. Tem que se investir nas mudanças. Elas não acontecem por acaso. Você precisa investir naquilo. Investir muito tempo, investir muitas coisas. Estudar a si mesmo. Senão você não consegue sair de um nível para outro, de um estilo de vida, um temperamento que te leva a agir de determinada forma. Você não vai sair. Você sai até por um tempo. Às vezes até acontece de você conseguir manter uma mudança, se é que eu posso chamar assim, de mudança, mas vou tratar assim, uma mudança por um tempo. Pode-se conseguir por um tempo. Mas por um tempo não é o bastante. Você tem que trabalhar a mudança para que ela permaneça. E se você não mantém uma atenção, logo você começa a relaxar, porque aquela mudança, ela vai precisar de um investimento contínuo, diário, porque as mudanças só acontecem diariamente. Não é hoje, é agora. Se eu não trabalho as coisas hoje, agora, não adianta eu jogar para amanhã. A gente está cansado de saber que tudo que nós deixamos para amanhã, acabamos por não fazer. Isso é fato. A maioria das coisas que são deixadas para outro dia acabam não sendo feitas. E as mudanças que precisam acontecer na vida da gente, elas precisam ser trabalhadas diariamente. Controladas, situações dentro do temperamento. E aí vai. Voltemos para José. Ele precisava de ele precisava ser moldado. Ele precisava ser trabalhado. Deus queria e tinha com ele algo bem grande. Mas se Deus tivesse pego esse José do capítulo 37 e colocado para comandar o Egito, você acha que teria tido sucesso? Alguém acredita nisso? Mas é o que a maioria de nós queremos. Nós queremos chegar hoje em Deus, nós queremos pedir hoje, e nós queremos que tudo esteja perfeito, sem nada faltando, imediatamente. Deus fala conosco agora, e ao invés da pessoa trabalhar pela realização daquilo, ela já espera que aquilo venha pronto, sem nenhum preço a ser pago. E aí, se aquilo não vem, o que acontece? Ela desanima. Ela desiste. Ela se entrega. Ela para com tudo. Bom, mas Deus não falou que ia me dar esta vitória? Sim, Deus falou que vai te dar a vitória. Mas você está
permanecendo? Você está pagando o preço? Você está resistindo? Você está dando condições a Deus? Porque nós temos um processo. Tem um processo que precisa acontecer. Se você corta o processo no meio, você não chega lá. Tem um processo. Se você corta no meio, você não chega lá. Deus deu o sonho para José. Isso era só o começo do processo. Para ele chegar lá, ele precisava ser preparado para isso. Ele precisava ser preparado. E às vezes as pessoas não entendem isso, que elas são preparadas, às vezes algumas coisas estão acontecendo. Não é porque Deus não tem aquilo para elas, a realização daquela vitória. É porque elas estão no processo. Mas as pessoas querem anoitecer e amanhecer com tudo. Eu sou o filho do Jacó e amanhã já serei o governador do Egito. Na verdade, quando Deus deu esse sonho a ele não sabia que direção, o que seria. Mas deve ter sentido lá dentro, claro, aquilo nasceu, foi colocado por Deus lá dentro. Que algo muito grande ia acontecer na vida dele. O que é esse muito grande? Quando fala algo muito grande vai acontecer, nossa, a gente fica, a gente quer viver aquilo. Mas quando começamos a ser trabalhado, Deus começa a trabalhar a vida da pessoa para colocá-lo naquele algo grande, a pessoa começa a achar que está difícil demais, ela não quer permanecer, ela não quer resistir, e é onde muitos cortam o processo no meio e nunca chegam a viver tudo aquilo que Deus havia colocado dentro delas. Porque quem deu o sonho foi Deus. Sem dúvida nenhuma, Deus coloca sonhos em nós. E Ele nos ajuda na realização deles, sem dúvida. E Ele trabalha para que o sonho jamais venha a morrer. Mas na caminhada para viver todas aquelas coisas grandes, nós precisamos ter um espírito perseverante e determinado. Você precisa entender que a pessoa e o sonho são duas coisas inseparáveis. Quando ela realmente tem um sonho e não um desejo. Porque às vezes a pessoa diz que é um sonho, mas ela tem um desejo. Às vezes porque é comum a pessoa dizer, é meu sonho ter isso aqui. Às vezes não é um sonho. Sonho é outra coisa. Ela tem um desejo de ter alguma coisa. Porque você pode ter um sonho, mas o sonho tem que te levar a uma vida. Esse é o sonho que Deus colocou dentro de você. É o sonho que te leva a uma vida. Eu sou clara? É o sonho que te leva a uma vida. Muita gente diz, eu tenho um sonho, mas esse sonho te leva a uma vida? Não, eu tenho um sonho, mas esse sonho te leva a uma vida? Então você, de repente, tem um desejo. Que você acha que é sonho. Mas sonho te leva a uma vida. São duas coisas inseparáveis. Quando você fala, quando você pensa, quando você tem a visão do sonho, seu coração palpita. Bate mais forte. Com a possibilidade de viver aquilo. Aquilo mexe com você. É o seu sonho que está vivo. Mas a pessoa não quer. Você sai caminhando assim, encontra ouro, pedras preciosas na superfície? Assim. Encontra? A gente não precisa cavar?
ouro ser purificado, ele não precisa passar várias vezes no fogo? Diamantes não são formados à base de muita, mas muita pressão? Pessoas realizadas, elas passam por um processo, senão nunca serão realizadas. Nunca. Se você não passa pelo processo, se você não é capaz de pagar o preço, pelo sonho, pela realização daquilo que você diz querer tanto, você não vive aquilo. Às vezes a pessoa diz, eu tenho um sonho, mas ela não quer pagar o preço por ele. Eu quero muito da minha vida, eu sonho ter isso e aquilo. Mas você está trabalhando por isso, você está sendo moldado a isso, você tem aceitado o que Deus, para a direção, seguir na direção que Deus tem te colocado? Então, o Senhor deu um sonho aqui para ele. O Senhor mostrou o que tinha com ele. Mas ele precisava agora ser trabalhado. E quanto mais você contribui com Deus, você trabalha junto com Deus, você coopera, como diz a Bíblia, com Deus, mais você acelera as coisas na sua vida. Mas cada vez que você para, você perde tudo aquilo que você plantou. Cada vez que você desiste, que você retrocede, e Deus quer te dar muito, mas Deus quer realizar, Deus já disse que vai fazer. Mas você não quer amadurecer. Você não aprende, você não se torna uma pessoa experiente. Pois nós temos que aprender. Os acontecimentos, tudo o que acontece, o nosso dia a dia precisa nos ensinar. Você não quer ceder à humildade. Você não quer aprender com Deus. Aprenda comigo. O Senhor Jesus mandou que a gente aprendesse com Ele. Eu sou manso, eu sou humilde, você precisa aprender comigo. Não estou falando que tem muitas coisas que não são fáceis. Cada um de nós temos nossas dificuldades no nosso temperamento, a nossa forma de ver a vida. Às vezes, o que é fácil de entrar na minha cabeça não é na sua. O que é fácil de entrar na sua não é na minha. O que é fácil para você ceder, talvez não seja para mim. O que é fácil para eu ceder não é para você. Todos nós, cada um tem um jeito de ser. Mas a verdade é que todos aqui estão invocando a Deus, e acredito eu que Deus colocou um sonho em cada coração que aqui está. E Deus tem impulsionado você a ir além. E tem garantido a você coisas maiores. E uma coisa não muda para todos. Existe um processo. E se você não passa pelo processo, se você corta o processo, você não vence. Se você passa pelo processo, aprende com as situações, amadurece, que é fundamental. Aprende com as situações e vai se tornando experiente. Vai adquirindo sabedoria. Que sabedoria tinha José aqui? Ele até podia cuidar das coisas do pai, mas ele não tinha sabedoria nenhuma. Porque se ele tivesse sabedoria, ele não falava para provocar ainda mais os irmãos. Ele não tinha sabedoria, ele não tinha maturidade, ele não tinha experiência. Ele não tinha. Ele precisava adquirir tudo isso. E isso não acontece da noite para o dia.
E para a pessoa também amadurecer, se tornar experiente, humilde, sábio, ele precisa estar disposto, porque tem gente que já apanhou, que não acaba mal tanto que já apanhou e não aprendeu nada. Tem gente que já passou pelas mais diversas situações e não aprenderam nada. Então você precisa querer aprender também, porque se você não quiser aprender, você passa e não aprende nada. Tem gente que não aprendeu nada. Tem gente, eu já falei isso antes e eu vou repetir. Há pessoas que você conversa com ele, você conversou com ele há 15 anos atrás, conversa com ele hoje, não mudou nada. Até as expressões são as mesmas, tudo, a mesma coisa, não mudou nada. O temperamento não mudou, o jeito de ser não mudou, o estilo de vida não mudou. Repito, tem pessoas que mudam, mas mudam por um tempo, logo elas retrocedem, voltam a estaca zero, voltam a fazer as mesmas coisas. Quantas pessoas que já tiveram N problemas na vida profissional, financeira, e sempre estão cometendo os mesmos erros na vida profissional. Quantos? Quantas pessoas que não, ele ganha dinheiro, Deus abençoa, ele ganha dinheiro, logo ele se endivida de novo. Por que será que ele se endivida de novo? Por que será que a pessoa se endivida de novo? Porque ela não aprendeu nada com a última experiência. Ela não se tornou, diga comigo, experiente. Que adianta passar por uma coisa e não aprender com ela? E não amadurecer. Quantas pessoas que já arrumaram... Eu conheço uma criatura que já arrumou empregos, mas empregos aquele que todo mundo quer. E sempre para ganhar muito. E todas as vezes ele faz as mesmas coisas no trabalho. É o mesmo encrenqueiro, é a mesma pessoa que se mete onde não foi chamada, quer dar uma de que sabe mais do que os outros, todas as vezes. Sabe o que acontece? É mandado embora de novo. Aí vai buscar Deus. Deus abre uma outra porta de emprego para a criatura vai lá e faz a mesma coisa. Aí você para e pensa assim, mas será que não aprendeu? Está velho, de cabelo branco, não aprendeu? Já perdeu o emprego não sei quantas vezes? Já passou por situações difíceis não sei quantas vezes? E não aprendeu nada? Nada. Não aprendeu nada. E assim você pode abrir em relacionamento sentimental, na família, etc. A pessoa não aprende. Ela até muda. Não, agora eu vou fazer diferente. Não, agora eu aprendi. Daqui a pouco ela começa a retroceder. Não, agora eu aprendi. Olha, escuta, agora Deus te deu vitória nisso. Muda isso, não volta mais a fazer assim, por favor. Faz diferente e tal. Ah, não, ixi, não passo por isso nunca mais. Agora eu aprendi. Que é isso? Não, agora o diabo não me pega mais. Maravilha. 2 tempos está lá de novo fazendo. Está lá, novamente. Cometendo os mesmos erros, confiando em quem não devia, se metendo em encrenca, pegando problemas que não é dele ou dela, se precipitando em coisas, enfim. Eu não preciso nem dar mais exemplos, porque cada um já sabe e entende bem como é que as coisas funcionam. Mostra que a pessoa não amadureceu, não aprendeu. Ela não aprendeu. E ela precisa aprender. Porque o sonho Deus colocou, te prometendo vitórias, promessas de vitórias, é que não faltam. Mas tem um processo, e nesse processo é necessário que a pessoa aprenda. Se José não tivesse aprendido,
ele nunca teria chegado aonde ele chegou. Por que tem pessoas? Deus deu o sonho. Deus não tirou o povo. Vamos lá, toda reunião eu lembro isso. Deus não tirou o povo do Egito? Não era para colocar na terra prometida? E quantos sobraram para entrar na terra prometida? 2. Mas a gente encontra cálculos aí de estudiosos que garantam que tinha cerca de 3 milhões de pessoas entre homens e mulheres. Como pode morrer todo mundo assim? Pode. Foram morrendo tudo no deserto. Tinha promessa, tinha bênção, tinha cuidado, tinha milagre, tinha todo dia. O milagre vinha, todo dia o cuidado vinha, mas aquele povo era um povo tão difícil, tão rebelde, que mal se livrava de um problema, logo se metiam em outro, porque falavam demais, murmuravam, e até do milagre eles reclamaram. Eles não aprenderam. Ficaram 40 anos no deserto e não aprenderam. Quantas pessoas que estão há anos na mesma situação e não aprenderam nada, não amadureceram, não adquiriram experiência, não cresceram em nada, nem em Deus, nem na vida, nem em nada. Não cresceram em nada. De tempo em tempo, até diz, não, agora eu mudei, agora vai. Não, agora eu mudei. De repente, é o retrocesso. É a mesma pessoa. Falando as mesmas coisas, reclamando, tomando as mesmas atitudes, seguindo a mesma direção. E aí, fica com raiva de Deus, muitas vezes. Se fecha com Deus, não adianta. Pessoa com Deus não adianta. Sabe, tem uma palavra lá em Jó, que mexe sempre muito comigo, que diz que se uma pessoa está fora da vontade de Deus, tenta contender com Deus, nenhuma de 1000 coisas ele pode dar para ela. Umazinha de 1000 ele pode dar. Com Deus não é assim, gente. Definitivamente, aí fora as pessoas falam de Deus, é o cara lá em cima, é o ser criador, falam as coisas que não sabem nem onde está a ponta do nariz, falam de Deus de uma maneira desrespeitosa, sem reverência, mas eu vou dizer uma coisa para você, Deus é o supremo, Ele é o todo-poderoso, Ele é majestoso, Ele se importa conosco, mas não adianta tentar medir forças com Deus. Achar que eu vou fazer birra para Deus ou agir de alguma maneira que Deus não se agrada e Deus vai olhar para mim e vai dizer, puxa, mas eu preciso dele. Não, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. José precisava amadurecer. Deus deu o sonho. Deus lançou o Espírito, mas agora ele tinha um processo para chegar lá, porque ele precisava ser preparado para viver tudo aquilo. Vire aqui e venha para Gênesis 39. Vamos ler do 1 ao 6 e do 20 ao 23. Primeiro do 1 ao 6. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava
Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado, a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. 20 a 23. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, e em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lhe sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Venha para Gênesis 41, 39 a 44. Disse, pois, 41, 39 a 44. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino, colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abra um caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Agora vamos juntos. E disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra. De novo, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra. Mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão, nem o pé, em todo o Egito. Aleluia. Aleluia. Diz tudo. Ele foi vendido como escravo para o Egito. Os irmãos queriam matá-lo, jogou ele num poço, vendeu como escravo. Ele podia ter desistido, se amargado. Mas ele começou a aprender logo ali. Ele foi aprendendo com todas as situações. Foi comprado por esse homem importante. E você percebe que o coração dele estava aberto, porque a Bíblia diz que Deus era com ele. Deus não é com uma pessoa de coração fechado. A Bíblia diz que Deus era com ele. E ele começou a ter êxito, e muito, na casa desse homem. E tanto, que esse homem passou a confiar no escravo. E colocou tudo que ele tinha nas mãos do escravo. Ele não era ainda alguém de grande importância no mundo ou na vida de muitas pessoas. Ele era escravo. Ninguém quer ser escravo, mas ele era bem-sucedido. Ninguém quer ser escravo. Ele não estava certamente como ele queria, mas ele estava sendo abençoado por Deus.
Tudo que ele fazia prosperava. E ele aprendeu. Se eu estou nessa condição, eu vou aprender com ela. Ele foi aprendendo a lidar com as pessoas. Ele precisava lidar com as pessoas. Aprender a lidar com as pessoas para quem seria colocado sobre algo muito grande. Ele precisava aprender a lidar com pessoas e ele não sabia. Nitidamente, ele não sabia. Na casa do pai, ele não sabia lidar com a família. Ele então foi vendido como escravo. Ali ele decidiu aprender com as experiências que ele estava vivendo. E foi se tornando uma pessoa madura, experiente, humilde. E acima de tudo, dependente de Deus. Porque sem mim nada podeis fazer. Dependente de Deus. Ele era escravo e ninguém quer ser escravo. Muitas vezes estamos numa situação que nós não queremos estar. Mas quando você decide passar por ela, confiando em Deus e aprender com ela, Deus pode ser com você. Ele é com você. Ele era escravo, ninguém quer ser escravo, mas Deus era com ele. Como escravo, ele foi muito bem sucedido. De repente, olha um outro laço. A mulher de Potifar o acusa de assédio. Sendo que ela é que causou tudo aquilo. Ele vai parar na prisão. É um momento desanimador. Bom, eu já estava tão bem ali. Minha vida já não estava fácil. A maioria das pessoas vai pensar assim. Minha vida já não estava fácil. Eu já era escravo. Já estava difícil. Agora que eu estava caminhando bem, que as coisas estavam caminhando bem, tinha confiança do meu Senhor. Agora, por que isso aconteceu comigo? Onde está Deus? Porque Deus, olha Deus, olha o que o Senhor fez, Deus, porque Deus e Deus. Não, ele não fez nada disso. Ele foi parar na prisão. E a Bíblia diz que na prisão ele prosperou também. Ninguém quer ser presidiário. Ninguém quer estar atrás das grades. Só que ele foi aprendendo a lidar com cada situação. Ele não era um cara conformado. Nós não encontramos um sujeito conformado nem acomodado. Ele era um sujeito de atitude, sim. Mas uma pessoa que sabia passar pelo processo, estava entendendo o trabalhar de Deus, ainda que ele não soubesse direito aonde aquilo levaria, mas ele foi confiando em Deus e seguindo a vida dele. Ele trabalhou muito bem na casa do Potifar e ele trabalhou muito bem na prisão. Para se administrar uma prisão não é fácil. Talvez um homem muito rico, como era Potifar, talvez sim. E ele administrou muito bem, mas administrar uma prisão, há de se conver que não é uma tarefa fácil. Muitos presos, gente perigosa, gente difícil, tem toda uma situação, pessoas revoltadas, e ele administrou tão bem que o carcereiro não se preocupava com nada, entregou tudo nas mãos dele. Deus era com ele, administrou impecavelmente a prisão. Quem é que quer aqui? Quem levantaria a mão e diria, eu quero ser um diretor de presídio? Ninguém quer isso. Ninguém quer ir trabalhar num presídio. Ele foi lá, foi enviado para lá, foi preso, foi por uma calúnia. Mas chegando lá, você vê que ele colocava a cabeça dele em todas as situações e fazia as coisas funcionarem. Ele não era uma pessoa que se amargava e nem se revoltava. Isso era algo muito importante a favor dele e a favor de qualquer pessoa. Quando a pessoa se encontra numa situação difícil, ela não se amargar. Ela aprender com ela lutar para entender. Espera aí, o que é que Deus está requerendo de mim? Eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer bem o meu papel. Deus o ensinou sobre administração, lidar com pessoas. O levou ao amadurecimento. Isso foi um processo. Começou lá, na casa do Potifar. Aí o colocou na prisão. Permitiu que ele fosse.
Para ele aprender a lidar com muito mais pessoas e pessoas muito difíceis. Você está entendendo isso? Pessoas muito difíceis. E ele se saiu muito bem. O carcereiro não se preocupava com nada. Deus era com ele. A Bíblia diz que como escravo, Deus era com ele. Como presidiário, Deus era com ele. Deus era com ele em todas as situações. Então, às vezes, nós temos um período na vida da gente que a gente não está como a gente quer. Mas você não está vendo a mão de Deus? Você entra num outro período que não está como você quer. Mas você não tem visto a mão de Deus? É igual o povo de Israel. Eles ainda não estavam na terra prometida. Mas eles tinham comida todo dia. A mão de Deus era com eles. Deus cuidava deles. E não era o bastante da vida deles. Mas José agiu diferente. José soube passar pelo processo. Até que agora, com experiência, com maturidade, com sabedoria, com humildade, com uma visão ampliada, e um homem espiritual que nós vemos, um homem totalmente dependente de Deus, chegou a hora do triunfo. 13 anos depois, olha ele, vivendo a realização daquilo que Deus tinha falado ao coração dele através de sonho, há 13 anos atrás. Quando ele tinha 17 anos, agora com 30, ele está diante do faraó. E o faraó o colocando sobre tudo e dizendo que eu sou o faraó. Mas sem a tua palavra ninguém põe a mão e nem o pé em nada. Está aqui, ó. Eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Você manda e desmanda, você faz e acontece, está nas tuas mãos. Mas primeiro, ele foi vendido como escravo, foi trabalhar como escravo, foi trabalhar no presídio, virou um presidiário. Teve que passar por todo o processo. E se você não passa pelo processo, você não chega lá. E lembre-se que eu iniciei o quê? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas essas situações trabalharam em conjunto para que José chegasse a governador do Egito. Mas nós lemos que o Senhor é poderoso para fazer tudo abundantemente além do que você pensa ou pede. O José não foi o homem abaixo do faraó mais poderoso do Egito. Ele foi no mundo, porque se você estudar e puxar a história, você vai saber, eu não estou falando nada que eu não possa provar e ser verdade, o José se tornou o homem mais importante no mundo, a sua administração foi conhecida no mundo, porque na administração de José, o Egito passou a ser a nação mais poderosa do mundo. O Egito passou a ser o celeiro do mundo. Nações iam buscar comida lá. O Egito hoje é um país de terceiro mundo. Mas na época do José, ele foi o país mais importante do mundo. Está entendendo? Então Deus fez além do que havia prometido, colocado dentro dele, além. Ele não foi um homem de grande importância apenas no Egito, ele foi no mundo, porque a fama dele, como administrador, correu o mundo. José, o homem que não só livrou o Egito, mas o mundo da fome, através da sua liderança e administração. E isso não aconteceu com estalinhos de dedos. Da noite para o dia. Isso não aconteceu, ele não foi colocado lá à base de ladainhas, reclamações, murmurações, desânimo, moleza, fraqueza. Ele foi colocado lá à base de um trabalho duro. Ele pagou o preço pelo sonho. Ele deu continuidade. Ele passou pelo processo. Ele aprendeu com as experiências. Ele amadureceu. Se tornou
coisas, aprendeu acima de tudo a depender de Deus, porque até então ele dependia do pai, agora passou a depender de Deus. E quando uma pessoa aprende com Deus, quando uma pessoa decide passar pelo processo, não estamos falando de conformismo, comodismo, acomodação, de gente passiva, estamos falando de gente inteligente, que sabe que tem um processo para chegar lá, se você quer coisa grande. Tem um processo. E ele precisou desse processo, ele mesmo falou. Vocês intentaram, ele falou para os irmãos, intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. Tudo isso que vocês fizeram foi um propósito de Deus, para o bem de muitos. Era o propósito de Deus para com ele. Ele tinha que passar pelo processo. Tem um processo. Se você não passa pelo processo, se você não aprende, quando está passando por esse processo, você vai estagnar. E a culpa não é de Deus. Tem gente estagnada. Porque ele também podia ter ficado no nível 1 lá da casa do Potifar. Ah, não, tudo bem, me dei bem, tá tudo bem. Tá. A hora que ele agora passou por um outro baque, foi parar na prisão, ele podia ter se revoltado. Ah, não, isso nunca vai acontecer. Ah, que é isso? Eu, não quero nem saber mais. Tanto que eu tenho esperado, trabalhado, olha aí, ó. Agora acabou, porque ó, agora eu vim parar na prisão. Não. Ele usou a cabeça. Ele andava com Deus, e quem anda com Deus entende, peraí, deixa eu prestar atenção nisso aqui. Deus não quer o meu mal. Deus está trabalhando alguma coisa, eu vou entender. Deixa eu prestar atenção nas coisas. E é isso que ele fazia. Ele aprendeu a parar para ouvir a voz de Deus. Depender de Deus, esperar por Deus. E aprender. Aprender, aprender e aprender. É o que muita gente não tem trabalhado, para aprender. Quantas pessoas que os anos estão passando, elas já estão envelhecendo, não estão aprendendo. Precisa aprender. O bom de tudo, José é um exemplo de quem aprendia com as experiências. Amém? Aprendia com as experiências. Então, tudo que ele viveu, cooperou para ele chegar onde ele chegou. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Deus fez na vida de José infinitamente mais. E não foi só porque ele era bonito, como diz a Bíblia, que ele era de boa aparência. Foi porque ele era um homem que dependia de Deus, um homem que usou a cabeça. Está entendendo? Ele tinha muito mais do que uma carinha bonita, ele tinha um espírito de Deus. Muito mais. Coloque-se em pé, a mão no coração, por favor.